Felipe Coutinho e Vasco, eu vou dar minha opinião sobre essa possível volta de Coutinho ao time do Gigante da Colina. Vamos falar também sobre a revisão do VAR daquele lance duvidoso do jogo contra a equipe do Vitória. Vamos falar sobre Adson, que olha, preocupa o Vasco, saiu mancando e sentindo dores. E a possibilidade de Rafael Paiva comandar um ou dois jogos do Vasco antes da chegada de Álvaro Pacheco. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário, muito obrigado, obrigado por estar aqui junto, todo dia dando uma moral, muito obrigado mesmo aos membros também, a você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, já te convido a se inscrever, se inscreveu? Se inscreveu? Agora eu vou continuar o vídeo. Seja muito bem-vindo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter vocês com a gente. E olha, o assunto da semana, além da chegada da Betfair, né? A Betfair chega para ser a principal parceira do Vasco, a maior parceira que o Vasco já teve em termos econômicos de patrocínio. O Vasco também se viu a informação de que Felipe Coutinho é alvo do Gigante da Colina. Inclusive, hoje a galera do GE trouxe, inclusive, uma informação de que o Vasco vê aí também uma abertura de valores no seu orçamento para poder encaixar o Felipe Coutinho, que tem um salário muito alto. E aí, eu nem vou falar de notícia, tem que falar, obviamente, sobre como a importância do Vasco trazer um jogador desse nome. Independente que se é bait, se o Coutinho recebeu ou não, o Vasco tem a obrigação, a partir do momento que surge a informação que o Coutinho tem o interesse de vir para o Vasco, tem a obrigação de procurá-lo. Ontem, a gente viu a diferença que esse rapaz aqui que eu vou colocar, inclusive na tela para você ver, o Dimitri Payet, fez em 2 toques na bola. Foram 2 toques na bola que fizeram com que o Vasco saísse com a vitória contra a equipe do Vitória. O lançamento, escanteio muito bem cobrado para o Maicon fazer o gol, e um lançamento para o Verrete fazer o gol. 2 lances. Então, uma possível contratação de Felipe Coutinho, que inclusive fez gol hoje, é você ter um jogador diferente dentro do elenco. Não tem nem o que pensar. Ah, Léo, mas é difícil, isso aquilo. Eu sei que é difícil, eu mesmo falei sobre isso. Mas você tem que procurar. Um jogador desse patamar, quando surge qualquer tipo de informação, você tem que buscar, cara. Esse é o tipo de jogador. Ah, mas ele não tá bem fisicamente. Ah, mas isso e aquilo. É o jogador que muda jogo, é o jogador que decide jogo. Como eu falei do Paê agora há pouco. Jogador decisivo você tem que ter no seu elenco. Por isso o Vasco tem que sim procurar o Coutinho. A gente sabe que há conversas sim nos bastidores, apesar de muita gente dizer que não, mas há sim conversas nos bastidores. Óbvio que o Vasco ainda não fez nenhuma proposta oficial, mas o Vasco já está montando um plano para isso. E se o Coutinho tiver realmente a possibilidade de voltar para o Brasil, o Vasco vai chegar. E é obrigação do Vasco. O Coutinho hoje sobra no futebol brasileiro. Bem fisicamente, ele sobra. É um cara que é decisivo. Seja com a cobrança de falta, seja com a bola no pé, ele é um cara decisivo. Ah, a gente vai ter um problema para marcar? Vai ter, mas aí o técnico tem que arrumar uma forma para colocar o gênio dentro de campo. E por isso, o Vasco precisa, sim, ir atrás do Coutinho e buscar essa contratação. É o mínimo que podem fazer. O Vasco, torcedor vascaíno, já sofreu muito, né? Já fez muito sacrifício. Está na hora do Vasco fazer o sacrifício pelo torcedor vascaíno. Falando ainda sobre o jogo contra o Vitória, é que o Adson saiu sentindo e teve uma entorse no joelho, ia fazer exames hoje, e o Vasco está muito preocupado com essa situação. Se for uma entorse, menos mal, porque terá menos tempo
de preparação. O Vasco se preocupa aí com a questão ligamentar do jogador. É um jogador que se destacou ontem, mas infelizmente teve essa lesão e agora o Vasco vai aí trabalhar para que ele volte a campo antes. Óbvio, quando tiver oportunidade, mas o Vasco fará uma ressonância magnética para ir para saber qual a gravidade e a intensidade dessas dores que o Adson deseja. Que não seja nada, o Vasco já sofreu muito com lesão no joelho. São dois jogadores fora, Jair e Paulinho. A gente teve o Paê fora por quase 2 meses aí, por causa de questão também no joelho. Então a gente espera aí que o nosso Adson não tenha nada de mais grave. Falando sobre o VAR de Vasco e Vitória, tem uma situação. Esse lance aí que eu já coloquei na tela já de um ângulo diferente. Rodrigo Guarizo, aquele mesmo que teve um lance bem parecido com esse. Lembra? Do Benítez, que o Gregory vai na perna do Benítez contra o Bahia e não é expulso. E depois ele chama para expulsar o Leandro Castano, uma jogada que o Vasco poderia ter feito gol e ter se livrado até do rebaixamento. Só com aquele gol ali, o Vasco se livrava do rebaixamento. O Vasco caiu no saldo de gols. Ele mesmo, Rodrigo Guarizo, disse que o lance foi normal. Agora eu fico a pergunta. Se isso acontece na área do Vasco, o Rodrigo Guarizo teria a mesma situação? Falaria também que foi um lance normal? Cara, lance acidental. Existe agora lance acidental no futebol? Porque isso aqui é um chute. O jogador acerta um chute. É lance acidental. Tem algum motivo dele estar com a mão para cima aí também? Não. É ridículo o que acontece. Para mim é o quarto ou quinto erro que acontece com o Vasco em 6 rodadas. Imagine aí se a gente for colocar todos esses erros que aconteceram contra o Vasco. A gente não sabe se vai ser gol. Mas se tivesse gol em todos esses erros, por exemplo, no jogo contra o Atlético Paranaense, poderia ser um empate. Em outros jogos também, no jogo contra o Fluminense, que teve um pênalti no marcado. Será que a gente conseguiria, estaria com a mesma pontuação que a gente está hoje? Eu pergunto. E não é chororô, gente. O Vasco venceu. Eu estou falando isso, estou batendo aqui na tecla, porque tá feio. Tá muito feio. O Campeonato Brasileiro hoje está refém de incompetentes. O senhor Rodrigo Guarizo, se a gente for aqui colocar a quantidade de erros que o Rodrigo Guarizo tem, meu irmão, eu vou passar o dia todo falando aqui de tantos erros que ele tem no VAR e continua no VAR. Nem sequer uma especialização, uma reciclagem para ver se ele melhora. Não dá. É muito erro bobo. Vou falar erro. Eu não posso acusar ninguém de nada aqui antes que venha alguém no comentário. Não é erro. Vamos falar que é erro, sim. Não posso acusar ninguém de nada. Mas tá feio, dona Cebel. Tá muito feio. Poderia ter mudado o resultado do jogo ontem. E olha, falando sobre o resultado do jogo, o Vasco aguarda o Álvaro Pacheco, mas é bem provável, segundo informações que a gente tem vindas aí de Portugal, que ele não chegue durante a semana. E aí quem está na tela, nosso querido Rafael Paiva, deve comandar o Vasco contra a equipe do Flamengo e muito provavelmente no meio da semana contra o Fortaleza, já que o Vasco já joga na terça-feira. Então, é bem pouco provável que o Álvaro Pacheco já esteja aí no comando do Vasco nos 2 próximos jogos. Rafael Paiva provavelmente será o técnico do Vasco durante esses 2 próximos jogos que o Vasco vai ter. Aí sim o Álvaro assumiria. Complicado, né? Sei, a informação que se tem lá em Portugal é que o Álvaro, como eu já tinha dito, eu assisti a entrevista coletiva dele, falei aqui com vocês, ele quer fechar, né, essa temporada dele, quer bater o recorde lá como o time chegou com mais pontos defendendo a equipe do Vitória de Guimarães. O recorde são 62. Se vencer, eles podem chegar a 63. Eles enfrentam o Arouca. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Até a próxima. Saudações vascaínas. Valeu!